Você está ouvindo Futuro Azul. Olá, você vai ouvir agora mais um podcast Futuro Azul, um podcast do Grupo Atlantis sobre saneamento e sustentabilidade. Aqui é o jornalista Cláudio Schuster e nós vamos tratar de qualidade de vida. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a importância do saneamento para a saúde das pessoas, justamente em um momento em que o mundo vive um dos seus maiores desafios nessa área, com a pandemia do coronavírus. Nosso convidado é uma das mais reconhecidas autoridades em saneamento do país. Formado em Química Industrial, Edson Carlos é presidente do Instituto Trata Brasil. Com a gente. Bem-vindo, Edson. Obrigado por atender nosso convite. Bom, é um prazer falar com vocês, com o pessoal do Futuro Azul. Em nome do Instituto Trata Brasil, queria agradecer a oportunidade de debater o saneamento básico, ainda mais nesse momento de pandemia, onde essa infraestrutura cada vez se torna mais importante. Em primeiro lugar, Edson, antes de analisarmos a questão do saneamento em termos de pandemia do coronavírus, é importante reforçar, afinal, o que é um sistema de saneamento e qual a sua relação com a saúde, em especial com a prevenção das doenças? O saneamento básico é um conjunto de serviços que protege a saúde e o meio ambiente, caracterizado principalmente pelo fornecimento de água potável, esgotamento sanitário, que é a coleta e o tratamento dos esgotos. Esses serviços são essenciais para proteger a saúde das pessoas, é a infraestrutura mais próxima das pessoas, né? Historicamente falando, a água potável foi uma conquista da ciência responsável pelo fim de várias doenças e o afastamento do esgoto com o tratamento também. Então, é um sistema que protege a saúde das pessoas, que garante bem-estar e deveria estar como na prioridade de qualquer governante, mas infelizmente o Brasil ainda está muito atrasado. E esse é um atraso preocupante, justamente em um momento em que o mundo vive uma de suas mais graves crises de saúde. Como as questões do saneamento e da pandemia estão relacionadas? Bom, essa pandemia de coronavírus, ela veio a mostrar ainda mais a importante relação entre saúde e saneamento básico. Historicamente, a falta de saneamento básico sempre esteve ligada a muitas doenças de transmissão hídrica, as diarreias, as verminoses, as esquistossomose, leptospirose, hepatites, problemas de pele, depois, mais recentemente, dengue, febre chikungunya, zika vírus, né, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que se aproveita também desse cenário ruim de saneamento para se proliferar pelo país. Então, nesse momento onde a gente precisa de água para se higienizar, é importante lembrar que nós temos mais de 35 milhões de pessoas que não têm água no Brasil, água boa, água tratada. Então, como que a gente vai higienizar as mãos se a pessoa não tem água? Então, um momento que a gente deveria ter a melhor saúde possível, sistema imunológico bem ativo para poder preparar o corpo da gente para um possível vírus. E é triste a gente saber que muitas pessoas têm a saúde debilitada por ter vivido em áreas onde a falta de saneamento é muito acelerada, né? Principalmente quem mora perto de córregos, quem mora nas áreas rurais, áreas invadidas, favelas. Então, essa hora, a falta de saneamento cobra um preço também. Edson, eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre a água tratada. Mas os países com melhores condições de saneamento também são muito afetados com a pandemia. Como você analisa essa questão? O Brasil está muito longe dos países desenvolvidos no que se refere à infraestrutura de saneamento. Mas, ao mesmo tempo, todos os países do mundo estão sendo afetados por essa pandemia. Então, essa pandemia não tem uma relação direta com a falta ou com a existência de serviço de saneamento. O que a gente está dizendo é que quem não tem saneamento pode ter a saúde mais debilitada, e isso compromete no momento que essa pessoa é infectada pelo vírus. Além das milhares de pessoas que não têm água e não conseguem se higienizar. Então, o Brasil, nesse parâmetro, está pior que os países, não só por não ter feito saneamento, mas por não ter essa saúde completa
de países onde esse problema não existe. Você pode então destacar para a gente os números de maior impacto e que demonstram o problema do saneamento no Brasil? O Brasil tem números muito ruins, né? O Brasil tem ainda 35 milhões de pessoas que não têm água, mais de 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto, e a maior parte do esgoto que o Brasil produz não é tratado, né? Ele vai para a natureza como sai dos nossos banheiros, né? Nós estamos falando de mais de 5.700 piscinas olímpicas de esgoto jogadas na natureza todos os dias. Então os números são muito ruins, e quando a gente olha por região, é pior ainda, né? Nós temos na região norte cerca de 10% só da população com coleta de esgoto. Nós temos 40% da população que não tem água tratada na região norte. Na região nordeste, nós temos uma situação não tão ruim quanto o norte, mas nós temos 30% só de coleta de esgoto, ou seja, nós temos 70% da região nordeste que não tem coleta de esgoto ainda, né? Então são duas regiões também que sofrem muito com perdas de água potável. Esse é um outro problema dessas duas regiões muito carentes aí de saneamento. E como está a realidade aqui na região sul? Complementando a questão regional, a melhor região é o Sudeste. O Sudeste tem mais de 90% de população com água, 80% da população com coleta, mas ainda tem metade do esgoto a ser tratado ainda, mesmo na região mais rica do país. No que se refere à região Sul, a deficiência está na coleta e no tratamento do esgoto, que está em torno de 45% só da população. Exceção é o Paraná, que tem números bons. O Paraná tem cerca de 70% de população com coleta e o esgoto tratados. Agora, Santa Catarina é muito ruim, apenas 23,7% da população tem coleta de esgoto e 32% no Rio Grande do Sul. Então, a média do Rio Grande do Sul só não é pior porque o Paraná tem indicadores melhores. Agora, Santa Catarina tem um desafio muito grande, assim como o Rio Grande do Sul. No ano passado, da palestra que fez no evento Futuro Azul, promovido aqui pelo Grupo Atlantis, você alertou, por exemplo, que são graves os baixos indicadores de esgotamento sanitário em grandes municípios catarinenses. Como está nosso estado na questão do saneamento? As cidades de Santa Catarina, que presentes no ranking do saneamento do Trata Brasil, são Florianópolis, Blumenau e Joinville. São as maiores cidades, né? Todas elas estão da metade para baixo das 100 cidades, ou seja, não tem nenhuma entre as 50 melhores. Florianópolis é a capital, está na posição número 59, e a deficiência maior é no tratamento de esgoto. Menos da metade do esgoto é tratado e também com perdas de água na faixa de 40%, perdas de água potável, né? Depois nós temos Blumenau com 41% de coleta de esgoto, também um indicador que precisa melhorar bastante, e a pior cidade é Joinville, na posição 85, e aí só com 31% de coleta e 25% de tratamento de esgoto. Então, as três cidades têm desafios aí muito grandes ainda no esgotamento sanitário, as três maiores cidades catarinenses. Voltando um pouco na questão da pandemia, já existe algum estudo científico sobre a sobrevivência do coronavírus no esgoto, por exemplo? Vários estudos estão sendo divulgados falando sobre a presença de coronavírus no esgoto, relatando preocupação de que esse esgoto possa ser transmitido a partir das fezes dos pacientes infectados ou do esgoto uma vez lançado nas estações de tratamento de esgoto ou mesmo lançado na natureza. Apesar desses estudos virem de vários lugares do mundo, ainda não há um posicionamento oficial da Organização Mundial de Saúde desse risco. Então, o Trata Brasil tem sido muito prudente e está aguardando a manifestação de entidades da área médica antes de se posicionar.
Então, diante da situação que você mesmo descreveu como bastante crítica do saneamento no Brasil, quais são as principais medidas e investimentos que precisam ser feitos? A principal medida que está sendo feita hoje no Brasil é a tentativa de aprovação do novo marco regulatório do saneamento, que busca trazer novas oportunidades de investimentos de fora do Brasil, de grupos internacionais, de grandes empresas operadoras de água e esgoto do mundo, para trabalhar juntamente com o setor público. 94% do saneamento no Brasil é público, então não estamos falando de substituir o sistema de saneamento público pelo privado na sua totalidade, mas sim trazer novos atores junto com as empresas públicas que estão no Brasil. Esse novo marco regulatório também traz medidas importantes como a valorização do saneamento rural, a possibilidade dos pequenos municípios formarem consórcios para atuar em conjunto nessa infraestrutura, fazer planos municipais regionalizados, a obrigatoriedade da conexão das casas nas redes. Então, as empresas operadoras passam a poder cobrar pela disponibilidade da rede de esgoto, mesmo que o cidadão não se conecte. Então, são todos pontos importantes que estão nesse marco regulatório, mas o ponto que chama mais atenção mesmo é a necessidade das cidades e das empresas operadoras se comprometerem com a universalização até 2033 ou 2040, dependendo do caso. Se não, a cidade tem que ter uma licitação para que outras empresas possam participar da concorrência dos serviços de água e esgoto. Edson, com tantos números ruins, dá para ser otimista? Qual é a sua expectativa com relação ao futuro do saneamento no Brasil? Bom, eu sou otimista, eu acredito que o Brasil terá que resolver a falta dessa infraestrutura. O Brasil nunca será um país desenvolvido se a gente continuar tendo índices tão atrasados de saneamento. Nós estamos mais para países da Ásia e da África do que países da Europa e da América do Norte. Então o Brasil não pode continuar mais assim. A gente precisa de mais participação do setor privado, nós precisamos de melhor regulação dos serviços, a gente precisa de mais foco dos prefeitos e governadores, maior empenho do governo federal. Então, esse novo marco regulatório pode sim trazer um novo momento para o saneamento. E importante é que a empresa que opera água e esgoto no município seja boa, seja ela pública ou privada, municipal ou estadual. A empresa só não pode ser ruim, porque empresa ruim não serve ao cidadão. Então, se for empresa pública, tem que ser boa, se for empresa privada, tem que ser boa também, senão não serve para o cidadão, que é, no final, quem paga essa conta. Pois nós estamos chegando ao final do nosso podcast Futuro Azul, e então eu quero pedir para o Edson para deixar a sua mensagem para as pessoas, nesse momento de total cuidado com a pandemia do coronavírus. Bom, queria agradecer pela oportunidade, pedir para todos se protegerem, todos que puderem ficar em casa. A gente sabe que há um impacto na economia, mas isso só será importante se a gente estiver vivo para viver. Não adianta a gente pensar na economia e todo mundo ficar doente com possibilidade de não estar aqui no próximo momento. Então, a gente tem que olhar, sim, pela saúde, pelas pessoas das nossas famílias, pelas pessoas que a gente ama e, na medida do possível, fazer o isolamento para que o sistema de saúde possa aguentar essa carga enorme de internações que estão acontecendo. Eu agradeço aí ao Futuro Azul, fico sempre à disposição, sempre uma honra poder falar com todos. Um grande abraço, sempre à disposição no Trata Brasil. Nós agradecemos, Edson, a sua participação em nome do Grupo Atlantis. O podcast Futuro Azul teve a presença de Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, que falou sobre a importância do saneamento para a saúde em tempos de prevenção contra o coronavírus. E para você que nos ouve, se possível, fique em casa, cuide-se. Aproveite para ouvir os nossos outros episódios do podcast Futuro Azul no site grupoatlantis.com.br. O podcast Futuro Azul está nas plataformas digitais Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer e no seu player predileto. Siga o Grupo Atlantis também no Facebook, Instagram e LinkedIn.
Obrigado pela companhia e até o próximo episódio, sempre com um assunto interessante sobre saneamento e sustentabilidade.